Sabe aquela amiga que vive dizendo: ai, eu sou muito surtada? Como se isso fosse uma característica de personalidade. Tipo, ser extrovertida ou gostar de café? Pois é, a gente precisa conversar sobre isso urgentemente, porque tem uma diferença gigantesca entre ter um dia ruim e transformar o caos emocional em marca registrada. E o pior, a internet está romantizando isso de um jeito perigoso. Mas me responde uma coisa sincera: desde quando viver no limite do colapso nervoso virou algo legal? Desde quando ter crises de ansiedade constantes, explodir por qualquer motivo e não conseguir controlar as próprias emoções se tornou um estilo de vida aceitável ou até desejável? Olha, eu entendo completamente de onde vem. A gente vive numa sociedade que nos pressiona de todos os lados. São as contas para pagar, a cobrança estética, a pressão no trabalho, os relacionamentos complicadíssimos, as redes sociais mostrando vidas perfeitas que nem existem de verdade. É muita informação, é muita demanda e muita expectativa. E sim, todo mundo surta de vez em quando. Isso é do ser humano, é normal, faz parte da vida. O problema é quando começa a ser normalizado esse estado, quando você acorda de mau humor todo santo dia e acha que isso é só o seu jeito de ser. Quando você explode com as pessoas ao seu redor e depois dá de ombros dizendo: ah, desculpa, infelizmente eu sou assim, sou meio surtada. Quando você sente aquele aperto no peito, aquela vontade de chorar do nada, aquela irritação constante, e em vez de procurar ajuda, você posta nos stories: mais um dia sendo louca no rolê, E sabe o que é mais triste? As redes sociais estão validando isso. Você abre o TikTok e vê milhares de vídeos romantizando crises de ansiedade, tem memes sobre depressão, sobre não conseguir sair da cama, sobre viver à base de cafeína e remédios para dormir. Tem influenciadora se chamando de descontrolada como se fosse um char. Tem post motivacional dizendo: você não é difícil, você é intensa, como se fosse até um bordão de vida. Sendo que às vezes você não é intensa, você só tá doente e precisa de ajuda. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Como agravante, nós temos as mídias sociais. Isso mesmo, campeãs mundiais de ansiedade. São 18,6 milhões de brasileiros convivendo com transtornos de ansiedade. E a depressão atinge cerca de 12 milhões de pessoas no país. Esses números são alarmantes e só aumentaram depois da pandemia. E veja que engraçado, nós somos o país que mais prega wellness, saúde, bem-estar e essa parafernália toda, e somos o país mais doente. Que incongruente, não é mesmo? Mas aqui está um ponto crucial que eu quero que você entenda. Sentir ansiedade ocasionalmente é diferente de ter um transtorno de ansiedade. Ficar triste é diferente de ter depressão. Ter um dia estressante é diferente de viver em estado constante de descontrole emocional. E chamar tudo isso de ser surtada como se fosse uma característica fofa da sua personalidade não só minimiza o que você está sentindo, como também te impede de buscar ajuda que você realmente precisa. Porque no fundo, quando você transforma o caos em identidade, você para de lutar contra ele. Você se acomoda e aí seu cérebro entende: ah, então é assim que a gente vai funcionar agora. E quanto mais você reforça esse padrão, mais difícil fica de sair dele. E olha, eu sei que você deve estar pensando: nossa, mas todo mundo fala que é surtado hoje em dia. Exatamente. E isso é parte do problema, minha querida. Nós estamos vivendo numa era onde ter colapso nervoso porque o Wi-Fi caiu virou conteúdo para a rede social. Ai, quase tive um ataque de nervoso porque meu pedido do iFood atrasou 10 minutos. E vem aquele monte de comentário: você, somos nós, você me representa. Representa o quê, gente? Pelo amor de Deus, representa que a gente perdeu completamente a capacidade de lidar com a frustração, né? Que qualquer inconveniente mínimo já é motivo para ter uma crise existencial? Porque vamos combinar, se você tendo um chilique digno de novela mexicana porque acabou o leite condensado, talvez o problema não seja o leite condensado, né? Mas sabe o que me assusta de verdade? É que a gente virou expert em autodiagnóstico pela internet, o Dr. Google. Ah, eu vi 3 vídeos no TikTok sobre a ansiedade e me identifiquei demais, então eu tenho ansiedade. Meu amor, se identificar com um sintoma na internet não é diagnóstico. É igual quando você pesquisa dor de cabeça no Google e o doutor internet te diz que você tem tumor cerebral, quando na verdade você só está desidratada e precisa beber água. A diferença é que com saúde mental a gente brinca com isso, a gente coleciona diagnóstico como se fosse Pokémon. Ah, eu tenho depressão. Ah, eu tenho TDAH. Ah, eu tenho burnout. Tudo é um autodiagnóstico, tudo baseado
baseado em thread do Twitter e relato de influência. E não, eu não estou dizendo que você sente o que você sente, e é real. Mas transformar isso em aesthetic, em personalidade, em conteúdo de humor, é bem perigoso, você não acha? E já que a gente tá aqui conversando sobre coisas sérias de um jeito descontraído, deixa eu dar um convite rapidinho. Se você tá gostando desse papo sincero e sem frescura, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e compartilha com aquela amiga que vive dizendo que é louca e aleatória, porque a gente precisa espalhar essa conversa, sabe? Precisa acordar a galera pra entender que não, viver no caos não é divertido nem descolado. Agora continua aqui comigo e fica até o final, porque essa conversa fica cada vez mais interessante. Você já parou pra pensar por que a gente romantiza tanto o sofrimento emocional? Por que ser descontrolada virou sinônimo de ser autêntico? Por que a gente tem mais medo de ser chamada de chata por pedir ajuda do que realmente piorar nossa saúde mental? Eu vou te contar o porquê. Vulnerabilidade de verdade assusta. Admitir eu não estou bem e preciso de ajuda profissional é muito mais difícil do que postar um meme sobre querer desaparecer. Marcar consulta com um psicólogo dá muito trabalho e muitas das vezes é bem caro. Fazer terapia foge do orçamento, demanda tempo, mexe com coisas que a gente poderia manter guardadas na caixa de Pandora. Tomar medicação quando necessário vem com muito estigma. Então, a gente prefere a versão digerível do sofrimento, a versão instagramável, a versão que rende curtidas, a versão que viraliza. A gente pega a nossa dor real, coloca um filtro bonitinho, adiciona uma legenda engraçada e voilá, transformamos trauma em trend. E todo mundo aplaude, todo mundo se identifica e todo mundo compartilha. Mas ninguém melhora de verdade. Sabe qual que é a parte mais irônica disso tudo? A gente vive na era da informação, literalmente. Qualquer coisa que você queira saber está a um Google de distância. Tem canal no YouTube explicando sobre saúde mental, tem psicólogos dando dicas gratuitas nas redes, tem aplicativos de meditação, tem linha de apoio emocional gratuita, mas mesmo assim a gente prefere acreditar que ser uma pilha de nervos ambulante é super normal e aceitável. E olha, tem toda uma indústria lucrando com isso. A gente literalmente compra produtos celebrando nosso adoecimento mental. E se isso não é distópico, eu não sei mais o que é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta um pouco desconfortável. Você realmente acha que suas crises constantes são só o seu jeito de ser? Ou você tá com medo de descobrir que pode ser algo tratado? Porque eu vou te contar um segredo. Muita gente se apega à ideia de ser surtada, porque isso virou desculpa pra tudo. Chegou atrasada, ai desculpa, sou bem desorganizada. Ansiedade, né? Brigou com todo mundo, foi mal, tô estressada, sou meio explosiva mesmo. Ah, é culpa da TPM. Não cumpriu o compromisso? Ah, tive uma crise, você sabe como eu sou. Virou um escudo, entende? Um escudo muito conveniente contra a responsabilidade e crescimento pessoal. Porque se você aceita que é assim mesmo, você não precisa mudar, não precisa fazer o trabalho difícil de se conhecer, de identificar seus gatilhos, desenvolver inteligência emocional e criar estratégias saudáveis de enfrentamento. E olha, eu entendo, mudança é assustadora, terapia mexe com a gente e digo por experiência própria. Às vezes a meditação tem efeito colateral, desenvolver autocontrole emocional dá muito trabalho. É muito mais fácil, né? Abraçar o caos e fazer dele uma marca registrada. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? Você fica estagnada, você fica presa num ciclo vicioso onde cada crise alimenta a próxima, onde você vai ficando cada vez mais reativa, cada vez mais desregulada. E seus relacionamentos? Ah, meu amor, seus relacionamentos desabam, porque por mais que as pessoas te amem, por mais que elas sejam compreensivas, chega uma hora que fica inviável. Ninguém aguenta viver pisando em ovos eternamente, sem saber se vai explodir pela 1000ª vez porque alguém respirou errado perto de você. Aí, quando as pessoas se afastam, você usa como confirmação. Olha aí, tá vendo? Todo mundo me abandona. Eu sabia que era difícil me amar. Mas não, você não é difícil de amar. É a sua recusa em buscar ajuda que é difícil de conviver. Segundo um estudo publicado no Journal of Mental Health, pessoas que normalizam sintomas de ansiedade e depressão demoram em média 10 anos a mais para buscar tratamento adequado do que aquelas que reconhecem os sinais como problema de saúde. 10
anos, uma década inteira sofrendo desnecessariamente porque preferiu acreditar que era o seu jeito de ser, e em vez de entender que era um sintoma tratável. E não, eu não estou dizendo que terapia é a mágica e vai resolver tudo de um dia pra noite, mas é um começo. E você olhar para a sua vida e dizer: eu mereço me sentir melhor do que agora. Vou falar uma verdade que talvez doa um pouquinho. E você se orgulha de ser surtada? Se você usa isso como traço de personalidade, como algo que te define, você está se sabotando. Simples assim. Você está pegando o que deveria ser um sinal de alerta e transformando em um distintivo de honra. E o pior, você está inspirando outras pessoas, especialmente as mais jovens, a fazerem o mesmo. Tem adolescente de 15 anos se autoproclamando maluca porque viu a influencer favorita dela fazendo isso e recebendo validação. Tem menina achando que ter crise de choro todo dia é super normal porque a internet romantizou o sofrimento. E a gente está criando uma geração inteira que não sabe diferenciar personalidade de patologia. Porque olha só, ter personalidade forte é diferente de ter descontrole emocional. Ser autêntica é diferente de ser explosiva. Ser intensa é bem diferente de ser instável. E a gente precisa urgentemente aprender a fazer essas distinções, porque quando a gente mistura tudo isso, coloca tudo no mesmo bolo, assim mesmo, a gente perde a chance de realmente nos conhecer. E você já parou pra pensar em quem você seria sem o caos? Já se perguntou que versão você existe do outro lado dessa montanha de ansiedade não tratada? Porque eu garanto que existe uma versão sua que consegue lidar com frustrações sem ter um colapso. Existe uma versão sua que acorda sem aquele peso no peito, de estar distante das pessoas, de sentir que ninguém gosta de você. Existe uma versão sua que consegue ter relacionamentos saudáveis, e consegue cumprir objetivos e consegue sentir paz. A paz é a melhor coisa que tem na vida da pessoa, estar com a cabeça em paz. Mas você nunca vai conhecer essa versão enquanto continuar abraçando o caos como identidade. É tipo estar numa casa pegando fogo e em vez de chamar o bombeiro, você prefere postar foto nas redes com a legenda: nossa, meu Deus, que calor, olha só isso. Mas meu amor, a casa tá pegando fogo, sai daí, pede ajuda. Eu sei, tem uma questão financeira, mas a terapia é cara mesmo, eu não vou mentir. Mas você já pesquisou opções alternativas? Já procurou clínica de escola de psicologia? Já viu se seu plano de saúde cobre ou se você consegue agendar alguma consulta através do SUS? Você já tentou grupos de apoio gratuito? Já baixou aplicativos que ensinam técnicas de regulação emocional? Já viu vídeos no YouTube sobre isso? Porque às vezes a gente diz que não tem acesso, mas na verdade a gente nem tentou o mínimo, as alternativas mais tangíveis primeiro. E olha, pode ser que você comece a fazer terapia e descubra que sim, você tem ansiedade generalizada, ou síndrome do pânico, depressão, TDAH, enfim, ou qualquer outro tipo de coisa. E tá tudo bem. Sério, está tudo bem mesmo. Ter um diagnóstico não te define, mas te dá uma direção, e te dá uma direção correta. Te dá um mapa para navegar no que você está sentindo. Te conecta com um tratamento que funciona, com estratégias comprovadas, com uma comunidade de pessoas que realmente vão te entender. Mas também pode ser que você descubra que não tem nenhum transtorno diagnosticável e que você só tá sobrecarregado com a falta de habilidades emocionais que ninguém nunca te ensinou. E isso também é válido. Você aprende essas habilidades, ajusta esses hábitos e alivia essa sobrecarga. De qualquer jeito, você ganha. A única forma de perder nessa história é continuar fingindo e viver no limite do colapso nervoso. É normal, é engraçado, é um estilo de vida válido. Não é, nunca foi e nunca será. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais rápido você pode começar a melhorar de verdade. Então vamos recapitular rapidinho essa conversa toda, porque eu preciso que você saia daqui entendendo uma coisa muito importante. Você não nasceu para viver assim. Você não veio ao mundo para ser uma bomba relógio emocional. Você não foi projetada para acordar todo dia se sentindo à beira de um ataque nervoso. Isso não é destino, não é personalidade. Não é o seu jeito de ser. É um sinal gigantesco, piscante, com luzes de neon dizendo: ei, alguma coisa aqui precisa de atenção. E ignorar esse sinal porque a internet te convenceu de que o caos é cool, isso não é autenticidade, meu bem. Isso é autossabotagem
com o filtro do Instagram. É te afundar cada vez mais num buraco enquanto posta fotos sorrindo na beirada dele. E eu não sei você, mas eu cansei de ver gente desperdiçando anos da própria vida porque tinha vergonha de pedir ajuda ou porque achou que ser surtada era uma característica de personalidade aceitável. E sabe qual é a verdadeira coragem? Não é aguentar sozinha até o limite e se orgulhar disso. A verdadeira coragem é olhar para o espelho e dizer: eu não estou bem e vou fazer algo a respeito, mesmo que isso me doa. É marcar aquela consulta que você está adiando há meses, é admitir para os seus amigos que você precisa do apoio dele, é aceitar que pedir ajuda não é fraqueza, é inteligência emocional. Eu não tô aqui vendendo a ideia de que a vida vai virar um conto de fadas depois que você começar a cuidar da sua saúde mental. Você ainda terá dias ruins, ainda vai ter momentos de estresse que parece que nada tá dando certo, ainda vai surtar eventualmente, mas veja, eventualmente, porque, de novo, isso é uma reação humana. A diferença aqui é que esses momentos vão ser exceções e não a regra. Vão ser episódios isolados e não seu estado de pensamento e não seu estado permanente de existência. Você vai começar a ter mais dias bons do que ruins. Vai começar a reagir de forma proporcional aos seus problemas em vez de explodir por qualquer coisa. Vai desenvolver ferramentas para lidar com a ansiedade quando ela aparecer. Vai entender os seus gatilhos e conhecer seus limites. Vai aprender a se regular emocionalmente e isso, meu amor, isso muda tudo. Muda como você se relaciona com outras pessoas, muda no seu trabalho, muda como você se vê, muda a qualidade da sua vida de uma forma que você nem imagina até experimentar. E aí você olha pra trás e pensa: meu Deus, por que eu demorei tanto pra buscar ajuda? Porque eu demorei tanto pra fazer isso? Então deixa eu te fazer um último pedido: pare de romantizar o seu sofrimento, pare de transformar sintoma em estética, pare de ser surtada como desculpa ou como identidade. Você é muito mais do que seus piores dias, você é muito mais que suas crises existenciais. Você é muito mais do que seu caos que foi normalizado. E você merece se sentir bem. Ser surtada não é um estilo de vida, é um alerta. E tá na hora da gente parar de apertar o botão de soneca nesse alerta e finalmente prestar atenção no que o nosso corpo e nossa mente estão tentando nos dizer. E se em algum momento esse vídeo fez pensar: nossa, isso parece com alguém que eu conheço, ou pior, isso parece comigo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e bote aqui um comentário mexerica frita para as pessoas pensarem: meu Deus, o que tá acontecendo nesse vídeo? E para você é grátis. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, querida.